Oi, tudo bem com você? Essa é a nossa segunda aula do Vida e Missão, esse espaço de ensino bíblico da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Nós temos conversado nesse módulo a respeito da vida devocional. No primeiro módulo, nossa aula foi sobre oração, essa prática tão importante para a vida dos discípulos. Hoje nós continuamos com essa conversa, agora falando sobre a devocionalidade bíblica. Isso é, a sua leitura, meditação, compreensão e também da sua prática. Essa é uma aula introdutória e muito simples a respeito do que eu quero dizer com prática de devocionalidade bíblica. E aqui o objetivo dessa aula em específico é ensinar ou dar dicas a vocês a respeito de coisas mínimas que você deve fazer para ter uma vida devocional de leitura bíblica um tanto quanto mais prática, mais fácil e mais funcional. Não é preciso expressar para você a importância disso, dado o fato de que a vida do povo de Deus, do povo cristão e também de Israel sempre esteve ligada ao livro e à leitura do texto. Cremos por meio da fé que esse texto é revelado por meio dos seus autores, a partir de um único autor que é Deus, mas que inspira os outros autores a escreverem o texto. Por isso temos nele regra de fé e prática, de condução, de espiritualidade. Por isso ter uma vida devocional que leve em conta a leitura bíblica é fundamental para uma experiência completa do que nós chamaríamos de fé cristã e de discipulado. Portanto, essas dicas são muito importantes para você conseguir manter uma vida de discipulado funcional, tempo útil, para que você consiga aprender mais a respeito das Escrituras, para que tenha um acompanhamento e ouça Deus falar também por meio do texto revelado. Aí vai a primeira importante dica, dica número 1, concentração. Desligue aparelhos, celulares, televisão, barulhos em volta. Isso é significativo para que você consiga dar atenção ao texto que está à sua frente. Por isso, desvie ou tire de perto de você tudo aquilo que possa desviar a sua atenção e foco desse momento de leitura bíblica. Nós somos chamados quando escutamos o celular ou quando vemos uma luz do celular emitindo um sinal, automaticamente o nosso desejo é pegar e conferir o que está acontecendo, quem enviou mensagem, o que está acontecendo nas redes. Para que isso não aconteça, eu daria 2 dicas a você. Se você vai fazer a leitura bíblica no celular, põe o celular em modo avião. Se você for fazer a leitura bíblica a partir de uma Bíblia de papel, de um texto bíblico de papel, não tem problema, ótimo também. Mas se for fazer assim, tira o celular de perto de você, tira as distrações de perto. Isso é muito importante para você conseguir manter uma concentração enquanto faz o devocional. Parte importante da concentração também é que você prepare a sua cabeça. Nós estamos cheios de coisas que pensamos, refletimos e temos que decidir, e decisões a serem tomadas, e preocupações. E para esse momento é muito significativo que a gente respire fundo, pare um pouco, coloque a nossa concentração e foco naquilo que vamos fazer, dada a importância disso. E porque só assim também, por meio dessa concentração, essa devocionalidade de fato vai se tornar útil. Por isso, respira um pouco, se necessário, ou se é assim o método devocional que você for escolher, ore antes, para que se acalme a sua cabeça, então depois vá ao texto. Para isso, ache um lugar que faça sentido para você a vida devocional. Talvez o quarto seja o seu lugar, o escritório, talvez você faça ao ar livre, talvez você faça em um outro ambiente, não importa o que você escolher. Desde que seja um ambiente que permita a você a concentração. Você precisa encontrar esse espaço. Pode ser um cantinho qualquer, um horário qualquer. Quando eu digo lugar, não falo somente de um espaço geográfico, mas também de um horário que seja possível a você se concentrar. Ache esse espaço. É importante. Se você me disser, pastor, mas na minha agenda não tenho 10 minutos, 15 minutos para devocionalidade. Bom, eu diria para você o que eu tenho dito sempre, mude a sua agenda, ela está errada. Ela está errada. Ela está, inclusive, te destruindo a nível de saúde mental. Você precisa reservar de maneira prática esses 10, 15 minutos. Achar um local para fazer isso. Achar um espaço na sua agenda para fazer isso. Então, encontrando o local e espaço, tirando de perto tudo aquilo que possa desviar a sua atenção, celulares, aparelhos eletrônicos, sons, coisas diversas que nos tiram o foco. E ao mesmo tempo, preparando a nossa cabeça para o exercício da devocionalidade, nós então criamos o que nós chamamos de concentração, foco, seletividade focal. A segunda dica é: faça disso algo alegre e prazeroso. Ache um ambiente, um momento que seja bom para você. Um ambiente que você goste, talvez você tenha o seu escritório, talvez você tenha o seu quarto, talvez você tenha o sofá que você adora, talvez você goste da sua cozinha. Então você deveria fazer o devocional nesse lugar. É esse lugar que vai proporcionar para você o prazer de fazer a vida devocional, de separar o tempo para a leitura bíblica.
Acha esse espaço, pega a sua xícara de café que você gosta, ou chá que você gosta de beber, não importa. Misture essas coisas, o prazer daquilo que você já ama com a prática da devocionalidade. O momento também é algo significativo nessa escolha de prazer, porque não adianta você querer fazer o seu devocional às 5, 6 horas da manhã se você é uma pessoa que de manhã tá com aquele mau humor e odeia a parte da manhã e começa a funcionar depois das 9h30 ou 10, que é algo muito comum, é parte da estrutura de funcionamento, do seu temperamento, da sua personalidade, da sua estrutura de funcionamento e tá tudo certo. Também talvez não seja significativo que você vá fazer o seu devocional 10 minutos antes do horário de dormir, por exemplo. Porque talvez você responda para mim o que eu escuto sempre. Eu morro de sono quando eu vou fazer a leitura bíblica. Então eu pergunto, que hora você está lendo a Bíblia? E a pessoa responde, lá por 10 da noite. E que hora você dorme? Lá por 10 da noite. Bom, não está funcionando, né? Qual é o melhor horário para você? É na hora do almoço? É na parte da manhã? Você é alguém que acorda bem de manhã e consegue reservar esse tempo? É no período pós-trabalho, à noite, mas antes do horário de dormir? Encontre esse momento prazeroso e faça nesse momento a devocionalidade. Não torne ela chata, não queira enfiar ela na sua agenda de um jeito que a torne desprazerosa. Ela não precisa ser isso. Para o prazer, algo muito importante é que você insista até que se torne um hábito. O hábito é uma construção, é como se abríssemos caminhos neurais, mapas neurais, ao ponto de tornarmos práticos naquilo e sentimos falta quando não fazemos. Esse momento, quando isso se torna um hábito, então nós encontramos também prazer em fazer. Demora um tempo. Cada vez mais os neurocientistas estendem, inclusive, essa nota para dizer que antes era 21 dias, depois se tornou 30, depois se tornou 90. Então depende muito de qual ótica você olha. Mas o importante e o central disso é que você mantenha a prática regular até que ela se torne para você algo que você faz por prazer. O hábito, quando construído, vai trazer em você, inclusive, a abstinência do não fazer. Você deixa de ler as escrituras e vai dizer assim, eu estou com saudade de voltar a ter o tempo de meditar no texto bíblico, de ler o texto bíblico. Terceira dica para a sua leitura devocional bíblica. Lápis, canetas, lápis de cor, marcadores de textos, escrever nas bordas da Bíblia, digitar, tudo isso ajuda e muito. Nós somos seres extremamente visuais, o nosso cérebro trabalha em muitas camadas de funcionamento, de obtenção ou de armazenamento de memórias e conteúdo. Por isso, rabiscar a Bíblia de papel, escrever nas suas bordas, marcar, colorir os textos, alguns têm os hábitos inclusive de desenhar aquilo que entenderam do texto, tudo isso é muito válido e muito legal. De fato, vai ajudar você a armazenar o texto, a guardar o texto de maneira muito mais significativa. Por isso, se você tem uma Bíblia aí, não tenha medo de riscá-la. Tem gente que gosta de guardar a Bíblia muito bonitinha, sem nenhuma marca, porque tem dó. É um papel e o importante dela não é exatamente o seu aspecto físico, mas o seu conteúdo. Por isso, rabisque mesmo. Pegue o lápis de cor, marque as partes que te interessam, passe marcador de texto, marca nas bordas, puxe linhas, rabiscos, faça autoexplicações, coloque nas bordas perguntas. Utilize as ferramentas que você tem para armazenamento do texto, para deixar ele mais claro para você, mais objetivo para você. Isso ajuda muito na hora da gente guardar o que a gente leu e daquilo ter significado depois de maneira prática para como a gente vai aplicá-lo. Por isso, não deixe de usar as ferramentas que você tem. Quarta dica introdutória dessa aula aqui para você: pequenos e bons bocados. Há quem compreenda que é muito significativo e importante passar por grandes blocos de textos bíblicos diariamente. Ler capítulos inteiros, trechos grandes das escrituras, e essa seria a melhor maneira de fazer o devocional. Eu discordo frontalmente disso. Por experiência, pela prática pastoral e também compreendendo a realidade das pessoas, eu acho muito mais significativo que você compreenda pequenas porções de texto, os entenda bem, do que ler grandes trechos que são pouco refletidos a respeito de como aplicar na sua vida. O que eu estou dizendo então quando digo bons bocados, poucos, mas bons bocados de comida, é que você talvez devesse parar em perícopes e trechos. Todas as traduções brasileiras já vêm com subdivisões que os tradutores colocam, a sociedade bíblica coloca. Aquilo já é um bom medidor do quanto você talvez devesse ler naquele momento. Compreender bem um texto vagarosamente, conseguir deliciar-se num trecho dele, entender melhor de que maneira aplicar,
consumi-lo de um jeito mais inteligente, para mim é o melhor caminho devocional que você pode fazer. Então por isso eu digo para você que a quarta dica é: consuma pequenos trechos, bons bocados, de uma boa comida, do que muita comida mal feita. É melhor que você entenda bem um texto que você está lendo, do que você leia muito e não consiga refletir muito a respeito daquilo que leu. A quinta dica é: passe um tempo com o texto. Vamos dizer, e aqui eu estou banalizando, mas que o que você tenha feito de devocional pela manhã seja: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo número 1. Você deveria passar o dia, ou nos momentos possíveis, é claro, durante o trabalho, sempre com a cabeça conectada ao Senhor em oração, se perguntando: o que exatamente é o Senhor é o meu pastor? Que figura interessante, Deus como pastor. O que isso quer dizer? O que faz um pastor? O que significa que Deus é um pastor? De que maneira ele cuida então das ovelhas? Isso quer dizer que eu sou uma ovelha de Deus? O que isso significa para a minha vida? E mais, por que o salmista, depois de dizer que Deus é o pastor dele, diz que não tem falta de nada? Isso quer dizer que quando o Senhor se torna o pastor da minha vida, eu acabo não sentindo falta de mais nada, porque Ele supre toda a minha necessidade de alma, de corpo. Mas se eu tenho ainda tanta ânsia e tanta necessidade, será que a minha conexão com o Senhor é suficiente? Será que eu consigo compreender o Senhor como meu pastor de fato? E se não, de que maneira eu chego mais próximo disso? Percebe? Essas são perguntas que fazem diferença para a vida devocional do texto. Um pequeno versículo que muda tudo, se você refletir sobre ele. Então a quinta dica é: passe um tempo com o texto. Se forem dias necessariamente, se o texto for complexo, te provocar bastante, pense no que ele te motiva, onde ele te corrige, no que ele te leva a fazer, no que ele está propondo. Isso é muito significativo. Última dica: deixe o texto falar com você o que ele fala com mais ninguém. O interessante da devocionalidade, da leitura bíblica, é que o texto bíblico, na nossa compreensão de fé, é palavra e revelação de Deus, inspirado por meio dos autores que o escreveram. Isso quer dizer que naquele texto, operado por meio do Espírito, Deus fala com você. Claro, o texto tem um centro, então o que diz o seu centro histórico, gramático, continua ali íntegro. Mas a aplicação disso e como ele chega até você e o que isso quer dizer para aquele dia é muito diferente de um para outro. Por isso, quando você fizer o exercício devocional, a pergunta não é exatamente como o texto deve ser entendido ou aplicado. É como eu entendo o texto e de que maneira ele pode ser aplicado à minha vida. O que ele diz para mim. E isso é muito significativo. O que nenhum pregador vai dizer, o que nenhuma palestra pode te ensinar, o que nenhum livro ou conteúdo pode fazer por você, a leitura bíblica que você faz pessoal com o texto fala a você por meio do Espírito operando por meio do texto bíblico e das Escrituras. A leitura bíblica fala com você, o Espírito operando por meio do texto bíblico, falando diretamente para a sua vida. Esse foi o Vida e Missão, espero que tenha sido muito bacana para você. Essa é a nossa segunda aula do módulo Vida Devocional na Prática. Eu espero você aqui para mais encontros. Nossa próxima aula faremos a leitura de um texto bíblico, como ela deve ser feita. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês de que maneira você pode entender o texto e depois de que maneira você pode aplicar o texto diretamente para a sua vida. Guarde essas dicas, são dicas úteis para uma vida devocional e para a leitura bíblica. Um grande abraço. Tchau, tchau.